movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? É um movimento que se realiza com velocidade escalar v constante. Então, nós vimos que no movimento uniforme a velocidade era constante. No movimento circular uniforme, novamente, o modo da velocidade v será constante. Só que agora a trajetória é uma circunferência, ou um arco de circunferência. E veja bem, ó, no Enem é perguntado isso aqui, ó, no MCU, que é a sigla do movimento circular uniforme, a velocidade vetorial, que é esse vetor aqui, ó, vermelho, muda sempre a direção. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade vetorial, que é o vetor aqui vermelhinho, tangente à trajetória, sempre muda a direção. Aqui, ó, direção aqui é subindo, tangente subindo, e aqui tangente à circunferência descendo. Parece assim no Enem, ó. Velocidade do ponto A em módulo é igual a velocidade do ponto B, ó. Tá vendo? Porque é constante, movimento circular uniforme. Agora, a direção está mudando. Aí pergunta, se a direção muda, é porque existe uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Sempre que ele marcar essa aceleração aqui na direção do raio, esse vai ser o vetor aceleração centrípeta. Só existe o vetor aceleração centrípeta se o movimento for circular. E com a função da aceleração centrípeta, variar a direção. De quem? Do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade aqui está mudando de VA para VB, na direção e sentido. Por quê? É perguntado isso no Enem. Qual é a aceleração que muda a direção do vetor velocidade? Uma trajetória curvilínea ou no movimento circular. Resposta? Aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, é necessário definir período e frequência. Então, movimento. Por isso que o movimento circular uniforme é chamado de movimento o quê? Periódico. Então, o que é período? É o tempo gasto para percorrer uma volta. Então, o tempo gasto para percorrer uma volta, ou completar um ciclo, é chamado de período. Aqui um exemplo, ó. O móvel em movimento circular uniforme possui período T 0,2 segundos. Então, o que significa isso? Que uma volta completa, o tempo gasto é 0,2 segundos. Para descrever uma volta completa na circunferência, em 0,2 segundos, ele gastou 0,2 segundos, então conclui-se que o período é 0,2 segundos. E a frequência F? É essa formulinha aqui, ó. Número de voltas por intervalo de tempo. Aí, para calcular a frequência mais rápido, se te deu o período T maiúsculo, a frequência é só fazer isso aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Então, frequência é 1 dividido pelo período. Se o período é 0,2 segundos, a frequência fica 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2 dá 5 Hz. Então, 1 dividido por 0,2 dá 5 Hz. Vamos visualizar isso no simulador, né? Movimento circular e uniforme. Olha lá, movimento circular e uniforme. Então, está aqui, ó, o vetor aceleração centrípeta, sempre orientado para o centro da trajetória. Ó. Olha lá, ó. O vetor aceleração centrípeta é o vetor rosinha. Veja bem que ele está orientado sempre para o centro da trajetória. Isso aí é um movimento circular uniforme. Aqui, ó, frequência 1,9 segundo, quer dizer, período 1,9 segundo. Então, essa partícula, para descrever essa volta completa, gasta 1,9 segundo. Aí, para calcular a frequência, é só fazer 1 dividido 1 por 1,9. Se fosse 1 dividido por 2, daria 0,5. Então, está perfeito. Ó. Frequência, realmente, é 0,53 ou 0,5 Hz. Vamos ver o vetor velocidade. Vamos devagarzinho, né? Olha lá. O vetor velocidade é sempre tangente, ó. Vetor rosa aqui, ó. Então, a velocidade vetorial é sempre tangente, ó. E sempre do mesmo tamanho, porque o movimento circular é uniforme. Tá vendo que não muda o tamanho do vetor rosa, ó. Ou magenta, né? Então tá correto, ó. Movimento circular uniforme, a velocidade vetorial muda de direção e sentido, mas o módulo, que é o tamanho do vetor, olha lá, o módulo ou o tamanho do vetor rosinha é sempre do mesmo tamanho. Olha lá, frequência é sempre 1 dividido pelo período. Então vamos ver as demais equações, né? Velocidade angular, velocidade linear, aceleração centrípeta. Então, o primeiro exercício de fixação, né? Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações ou 5 voltas completas
a cada 20 segundos. Então, qual a formulinha da frequência que a gente vai usar? Então, a frequência em hertz executada pelo cavalo vai ser igual a quanto? Então, a fórmula é essa, né? Frequência, número de voltas sobre o tempo. Por quê? Aqui ele me deu número de voltas igual a 5 e o tempo t, 20 segundos. Então, a equaçãozinha é essa aqui, ó. Então, frequência F é igual ao número de voltas dividido por tempo. Então, 5 voltas dividido por 20. Se fosse 50 dividido por 2, daria 25. Então, 5 dividido por 20, 0,25 Hz. Alternativa correta, a letra A. Então, como aqui foi dado o número de voltas, aí a gente tem que usar essa formulinha facinha aqui, ó. Frequência é igual ao número de voltas sobre tempo. Agora, se me desse o período T, aí seria essa formulinha aqui, ó. Frequência é igual a 1 dividido pelo valor do período. Então, são duas formulinhas da frequência até agora, né? Então, questão número 1, alternativa correta, letra A. Equações do movimento circular. Vimos que ΔS é o deslocamento escalar. E aqui agora é chamado de variação do espaço linear num dado intervalo de tempo, ΔT. Então, como que calcula a velocidade? Nós vimos no curso de cinemática, né? Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Só que agora aqui no movimento circular, V é chamado de velocidade linear ou tangencial. E agora essa letra grega aqui chamada ômega, que é esse W, então W é o ômega, né? Chamado de velocidade angular. Formulinha é isso aqui, ó, sempre 2π dividido pelo período. Então, como que calcula a velocidade angular? Ômega é igual a 2π dividido pelo período. Agora, se ele te der o período, né? Se ele te der a frequência, velocidade angular é 2π vezes a frequência. E agora, quando te dá a velocidade angular, veja bem que a unidade de velocidade angular é radiano por segundo. E a velocidade linear nós vimos no curso de cinemática, né? Metro por segundo. Então, se ele me der a velocidade angular, ó, em radiano por segundo, como calcular a velocidade linear V em metro por segundo? Vamos usar essa equaçãozinha simples aqui, ó. Velocidade linear, que é V, é igual a velocidade angular, que é ômega, vezes o raio da circunferência. Então, o raio é dado em metro, o ômega é dado em radiano, e a velocidade é dada em metro por segundo. Então, questão de número 2. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros. Então, sublinha aqui o raio da roda igual a 0,4 metros. Vamos transformar 0,4 metros para fração, né? Porque não é bom trabalhar com decimal. Então, como transforma para fração, qual o número diferente de 0? É o número 4. Escrever ele no numerador. Quantas casas após a vírgula? Uma casa após a vírgula. Então, fica 10 no denominador. Se fosse 2 casas, ficaria 100. Então, o raio é 4 sobre 10. Então, deu o raio 0,4 metros, transformamos para fração. Então, o raio é 0,4 metros, fica igual a fração 4 sobre 10 metros. Para ficar mais fácil a operação matemática. Tira com velocidade angular, não é velocidade linear, quer ver, é velocidade angular, ó. Sublinha isso, ó, velocidade angular, 20, olha lá, a unidade, ó, radiano por segundo. Ômega, ou W, 20 radiano por segundo. Escreve, velocidade angular. Então, qual a formulinha que a gente tem que usar quando tem o raio e a velocidade angular? Essa aqui, ó. Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Então, velocidade linear é igual. Angular, ômega, ó, é 20. Substitui onde está W, coloca 20, vezes. E onde tiver R de raio, 4 sobre 10. Então, vai ficar 20 vezes 4, dividido por 10. 20 vezes 4, dividido por 10. A ordem das operações matemáticas é multiplicação primeiro. Então, 20 vezes 4 dá quanto? 80. Agora, divide por 10. 80 dividido por 10 dá uma velocidade linear igual a 8 metros por segundo. Então, já encontrou aqui que a velocidade linear seria 8, ó. Tá vendo? Só que ele quer a velocidade linear, que a gente acabou de calcular, só tem uma alternativa, né? Letra C. Só que agora você tem que provar que o deslocamento, a distância, é 80. Vamos lembrar lá do curso cinemático, ó, tá vendo? Ó? Isso fica tranquilo. A matéria que você vê no primeiro bimestre, no segundo, você volta a ver aqui na dinâmica. Ó. Como que a gente calcula distância? Distância é sempre velocidade vezes tempo. O tempo foi dado? Foi, ó, 10 segundos. Velocidade foi dada? Não, você teve que calcular, ó. Então, velocidade deu 8 metros por segundo. Então, o ΔS, que é a distância, velocidade vezes tempo.
A velocidade foi calculada, 8. O tempo foi dado, ó, 10 segundos. Então, 8 vezes 10 dá uma distância percorrida de 80 metros. A alternativa correta é a letra C. Então, não esqueça, ó, transforma o raio, né, porque fica mais fácil a continha. Identifique a velocidade angular, que é o W, escreva velocidade angular, e lembre da formulinha, bem facinho, ó. Velocidade linear, que é o que ele está pedindo, né? É a velocidade angular vezes o raio. Substitui, lembrar de fazer a multiplicação primeiro, depois a divisão, depois lembrar da fórmula da distância lá no segundo bimestre, né? Distância, velocidade, distância. Alternativa correta, letra C.